É só você ler o versículo 5 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Fábula, genealogias. E o amor? O Senhor diz para esta igreja: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro. Sabe o que significa essa palavra primeiro? O melhor. O melhor. Se você estuda, ler Efésios capítulo 6, o versículo 24, Paulo está concluindo essa carta. E ele vai dizer que esta igreja, ela tinha um amor infinito, incorruptível, talvez esteja na sua versão. Que essa igreja amava o Senhor com amor infinito. Ele inicia essa carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Aí ele vai falar algo sobre o amor que esses irmãos tinham uns para com os outros. E quando ele termina essa carta, ele vai dizer assim, que esta carta, esta igreja, tinha um amor incorruptível. A palavra ali no texto original é infinito, um amor eterno. Como foi possível, irmãos, essa igreja perder a verdade e perder esse amor? Como foi possível? Vamos encontrar isso de maneira clara na palavra. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 17, Paulo está voltando para Jerusalém, na terceira viagem missionária. Ele estava fazendo essa viagem a pé. E quando ele está voltando, ele chegou em Mileto. Aí no versículo 17 de Atos 20, de Mileto mandou chamar os presbíteros de Éfeso. No versículo 28 ele fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Nos versículos seguintes, ele diz assim: eu temo que depois da minha partida, lobos vorazes saltem sobre o rebanho, levando alguns após si. Foi isso que aconteceu. Homens sem visão espiritual. Homens que fizeram da obra de Deus negócio para si. Homens sem uma vocação espiritual, homens sem direção, sem discernimento, sem vida na palavra, com certeza entraram, e assim o que aconteceu? O evangelho foi diluído, o amor foi perdido, o amor se tornou um ritual, o amor se tornou uma coisa como que mecânica, obrigatória, e não uma espontaneidade, uma entrega, um cuidado. Esta igreja foi perdendo isso. É quando as coisas tendem a serem mecânicas, ou ritualísticas. Fazemos por fazer, ou fazemos pelo ritual, mas não o amor como uma consequência do nosso relacionamento com Deus. O amor comunhão. Esta é uma das grandes e maravilhosas dádivas que nós temos na habitação do Espírito. Romanos 5,8 diz que o Espírito Santo, ele foi derramado, e vai mostrar o que? O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Este amor é o amor de Deus. Nós não amamos os irmãos por afinidade. Você não ama o irmão porque ele gosta das mesmas coisas que você gosta. Nós amamos os irmãos com o amor com que nós fomos amados. Esse é um amor comunhão. Comunhão, irmãos, é uma outra palavra, assim como a verdade tem que ser traduzida em Deus. Comunhão é a principal atividade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade. A principal atividade da Trindade é a comunhão. Tudo que a Trindade faz está na base da comunhão, do fundamento da comunhão. Comunhão é aquilo que define a Trindade, como a comunhão precisa ser aquilo que define a nossa vida cristã prática. Comunhão não é ajuntamento. Comunhão não é estarmos juntos. Estarmos juntos é igual um saco de batata. Comunhão é um purê de batata. É um estar contido no outro. Comunhão é a principal atividade dessas benditas pessoas da Trindade, onde ninguém vive para si, cada um vive para o outro, para o bem do outro. O Pai vive para o bem do seu Filho e do seu Espírito. O Filho vive para a glória do Pai.
O Espírito Santo é o comunicador de toda a vida e comunhão que existe na Trindade, ele é o elo. É assim que a Trindade vive. Mas como nós vivemos como a comunidade da Trindade? Como que nós vivemos no fundamento da Trindade? A igreja de Éfeso, quando o Senhor diz assim, que ela havia abandonado o primeiro amor, significa que ela havia abandonado aquela comunhão. Não só a comunhão entre os irmãos, mas havia perdido a comunhão com os irmãos, porque havia perdido a comunhão com Deus. Todas as vezes que irmãos dizem para mim sobre a falta de comunhão, eu digo para eles que o real problema não é a falta de comunhão entre os irmãos. O problema é muito mais grave. Eles têm uma deficiência no relacionamento com Deus. Porque quando você tem um relacionamento maduro com Deus, inevitavelmente você vai ter um relacionamento maduro com os irmãos. Quando você ama o Senhor de maneira verdadeira, você ama os irmãos de maneira verdadeira. Por isso que João, lá na sua epístola, no capítulo 1, ele diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Isso é comunhão. É daí que nasce a comunhão. A comunhão não nasce da programação dos irmãos, da programação da igreja. A nossa comunhão, ela procede de Deus. É daí que procede a verdadeira comunhão. Não existe crise de comunhão na igreja, de relacionamentos. O que existe é uma consequência da falta de comunhão com Deus, que vai atingir os relacionamentos. A igreja de Éfeso perdeu isso. Que tragédia, irmãos. Então você consegue ver, isso perscruta. Nosso Senhor está voltando. Deixa eu dizer isso para vocês bem claro. Nosso Senhor está voltando. Goste você ou não goste, Ele está voltando. Mesmo que você não queira, Ele vai voltar. Ele não vai perguntar para nós se a gente quer que Ele volte. Ele vai voltar. Sabe por quê? Há uma igreja que está esperando Ele. Agora a pergunta é, nós estamos incluídos nela? Nós fazemos parte dela? Esta é a grande pergunta. Porque Ele vai voltar, Ele está voltando. Eu até digo para vocês, o arrebatamento já começou. Sim, já começou. Ele está arrebatando os nossos afetos. Ele está tirando o nosso coração desse mundo. A questão é que nós temos uma doutrina errada sobre a vinda de Cristo. Qual é a visão que a gente tem do arrebatamento? É que cada um vai estar vivendo a sua vidinha de qualquer jeito, de qualquer maneira, de repente, acabou. Uma turma subiu e outra turma ficou aqui igual barata tonta, vendo o jornal e aquelas notícias, olha, estava um avião, os 2 pilotos foram embora e o avião caiu, explodiu tudo. A gente fica atrás disso. A gente fica pensando nessas coisas. Mas eu vou dizer algo para você. A igreja que vai ser tirada dessa terra, ela já sabe. É só você estudar a Bíblia com os olhos abertos, com colírios espiritual, ou com colírio espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 diz, irmãos, nós não estamos em trevas, para que esse dia, como ladrão, nos apanhe de surpresa. O que significa? Não será uma surpresa para nós a vinda do Senhor Jesus. Pode ser estranho para você? Pode, para mim não. E mais ainda, é só você estudar o capítulo 24 do livro de Gênesis, na história de Rebeca. Quando foi que aconteceu ela? Vamos usar a linguagem do Novo Testamento no Velho Testamento. Quando foi que começou o arrebatamento de Rebeca? Vocês sabem muito bem a doutrina da tipologia bíblica. Rebeca, uma figura da igreja. Eliezer, só recapitulando, uma figura do Espírito Santo. Isaac, uma figura de Cristo. Abraão, uma figura do Pai, de Deus. É uma tipologia. E você se lembra o que aconteceu? Eliezer, ele foi buscar uma noiva para Isaac. Então, quando foi que o arrebatamento, quando foi que ela começou a ser resgatada? No momento que ele a encontrou. A primeira pergunta, o Espírito Santo já te encontrou? Então, se ele te encontrou, existem 2 características desse encontro. A primeira está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito. Lembra que quando Eliezer encontrou Rebeca, para onde ela o levou?
para a sua casa. Lembra que Jesus diz assim, lá em João capítulo 14, versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para